faltando aí, gravando. E aí, gente, bom dia mais uma vez, parabéns, Anderson, aí todo mundo. Parabéns a todos que estão entregando as atividades, né? Reta final, temos agora faltando o quê? Só novembro e dezembro, acabou, metade de dezembro, bem dizer, né? Já colocando aí presença, parabéns. Vou colocar aqui, gente, como sempre, para registrar, né, para vocês, hoje são 29 de outubro de 2021. Pronto. Só recapitulando, como a gente disse, terceiro e quarto bimestre são os bimestres sobre o assunto dinâmica. E em dinâmica, nós estamos tudo relacionado à força. Começamos no terceiro bimestre, a ideia de força, conceito de força, leis de Newton, e logo em seguida aplicações. Estamos quase concluindo as aplicações das leis de Newton. No caso, as aplicações são os casos, as situações onde aparecem as forças. Logo depois de a gente concluir agora esse assunto, aplicações das leis de Newton, vai vir as implicações, ou seja, um sistema tendo força, quais são as outras grandezas que nós vamos estudar. E isso vai ser nas últimas semanas aqui do quarto bimestre. Bacana? Então, finalizando aqui, aplicações das leis de Newton, só recapitulando, nós iniciamos esse assunto sobre aplicações, antecipando para vocês que, ao todo, nós temos, em média, 9 aplicações. Vamos ver dessas 9, quais foram as que nós já estudamos. A primeira, força, peso. E aí, alguém lembra? Força, peso. Ah, professor, força, peso. Sempre apontando para baixo, como se fosse para o centro da Terra, né? Logo depois, força normal. Normal é a reação de superfície. Terceiro, força de contato. Ah, professor, efetivamente, eu tenho lá um bloquinho, vou exercer, atuar uma força sobre o bloquinho, sobre um bloco, sobre uma caixa, um tijolo, o que seja, né? Um cubo. Logo depois da força de contato, força de tração. Foi o que nós estudamos nas aulas anteriores. Lembrando, só existe força de tração quando tem equipamentos como fios, cordas, cabo de aço, corrente, e assim por diante, né? Tiveram algumas perguntas e alunos dizendo, professor, aqui vai ter tração? Se não tiver fio, corda, cabo de aço, corrente, não tem tração. Então, gente, a condição para que você analise ali força de tração é ter esses equipamentos, corda, fio, cabo de aço, corrente, tranquilo? E logo em seguida, a força de tração, nós vimos polias. Polias foi o assunto da última aula, da aula anterior, a aula passada, polias. Vou acrescentar aqui, gente, polias ou roldanas. Roldanas. São sinônimos, certo? São sinônimos. Temos sinônimos com relação ao equipamento. Alguém pode dizer, tá, professor, são forças de polias? É chamado força de polia? Não. Não existe força de polia. Não existe essa expressão, você dizer que é força de polia. Na verdade, é uma situação, um caso, uma aplicação, onde eu vou analisar ali as forças. Então, gente, ao todo essas aplicações, tem alguns casos que são tipos de forças. Outros casos são apenas situações em que vão ocorrer as outras forças que nós estamos estudando. Ah, professor, então nas polias vai ter a força de tração, vai ter a força de contato, força normal, força peso. Mas, por sua vez, essa situação não é uma força, não é um tipo, não existe dizer, força de polia. Não, é um equipamento onde vão atuar forças, tranquilo? Então, isso, gente, foi na aula anterior. Vamos seguindo. Quinta força, sexta força. Forças em molas. Forças de molas. Atuando em molas. Sétima força. Força de atrito. Força de atrito. Oitava força. Plano inclinado. Inclinado. Plano inclinado. E nona e última força, nona e última aplicação, forças circulares. Então, gente, como a gente disse para vocês, desde o início desse assunto, aplicações das leis de Newton. Ao todo, nós temos 9. 9 tipos, 9 situações de aplicações. No final, quando a gente for ver forças circulares, a gente vai ver aqui mais 4 subdivisões. Mas, por enquanto, fica suficiente aqui só antecipar para vocês, são forças circulares. Tranquilo?
Então, gente, já estamos quase concluindo esse assunto. O assunto sobre aplicações. Então, recapitulando, dinâmica. Estudamos forças, leis de Newton e aplicações. Estamos quase concluindo aplicações. Para logo depois a gente dar as implicações. Num sistema tendo força, professor, quais são as outras grandezas que vai aparecer? As grandezas dinâmicas, né? As grandezas mecânicas. Vão ser trabalho, energia, potência, impulso, quantidade de movimento e várias outras grandezas que a gente vai ver isso logo em seguida, logo após a gente concluir as aplicações das leis de Newton. Tranquilo? Hoje, gente, como na aula passada, a gente estudou polias, situações de polias, mais uma vez, recapitulando, não são forças, esse caso aqui não são forças. E eu já vou adiantar para vocês, gente, que vai ser o assunto da próxima aula. Plano inclinado também não é uma força, não é um tipo de força. Ah, o professor disse lá que tem o tipo de força polias e o tipo de força plano inclinado. Não, são meras situações. Então, são situações onde eu vou estudar forças. Situações em que tenham polias, eu vou estudar todas as forças. Tração, força de contato normal, peso, atrito, molas, forças circulares, tranquilo? Então, polias são situações. E plano inclinado são situações. Não são tipos de força. Nessas situações, a gente vai estudar todas as outras forças, tranquilo? Então, hoje, gente, a aula de hoje, a gente vai estudar essas duas forças, esses dois tipos de força. Forças em molas e forças de atrito. As duas forças, para a aula seguinte a gente concluir, tranquilo? Então, vou apagar aqui para a gente começar a aula de hoje. Então, gente, basicamente, nesse primeiro momento, nesse início aqui da aula de hoje, a gente fez uma breve recapitulação, relembrando, situando o aluno aí, estudioso, aplicado, o aluno que vai se preparar para o Enem, todo o conteúdo que nós vimos até aqui, terceiro e quarto bimestre, a parte de dinâmica, mecânica, subdivide cinemática e dinâmica. Estamos estudando a parte de dinâmica, já concluindo todo o programa, né? Então, lá, gente, a sexta, né? Ó, a sexta força, que eu acabei de apagar, são chamadas forças que atuam em molas. Eu vou colocar assim, ó, molas, de maneira abrangente, de maneira genérica, né? Então, de maneira geral, são forças que ocorrem lá em situações que tenham molas. Ah, professor, como é que seria essa situação? Então, vamos lá. Basicamente seria isso. Seria você ter uma mola fixada a uma parede, aqui é a parede, e na outra extremidade da mola você tem um bloco apoiado aqui sobre o chão, sobre uma superfície horizontal. Tranquilo? Ah, professor, o que a gente vai analisar? Em primeira situação, suponham ali essa situação, a mola e o bloco parado. Mas agora, professor, eu quero esticar, eu quero deformar essa mola. Deformando essa mola, eu tenho duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Ou eu vou esticar, ou eu vou comprimir. De maneira que eu vou deformar. Ou esticando, ou comprimir. Tranquilo? Se atuar uma força aqui, um Fzão, Fzão, maiúsculo, força de contato. Ou seja, já dá a ideia que alguém aqui, um agente externo, efetivamente tocou, pegou aqui nesse bloco e esticou. Tranquilo? Ah, professor, quando começa a esticar, o que vai sentir? É como se sentisse uma dificuldade, uma resistência se opondo a essa atuação. Ah, professor, a força está puxando para o outro lado. Mas eu vou sentir uma resistência, uma dificuldade. Então, vou colocar aqui em vermelho, gente, essa observação. Destacar aqui. Resistência, certo? Vai surgir uma resistência. Resistência ao quê? Resistência ao movimento. O movimento é para se dar nesse sentido, certo? A força está puxando para aquele lado, então o movimento é para se dar nesse sentido, certo? Sentido do movimento. A resistência é contrária, Então, essa resistência seria para o lado oposto. Ah, professor, que resistência é essa? É exatamente a força em decorrência da mola. Tá aí. Então, situações que tem molas. Vai aparecer uma força de resistência. Essa força de resistência nada mais é que a força elástica. Força elástica. Olha lá, gente, coloquei aqui dois tipos de forças. Fzão e Fzão subscrito é L, força elástica. O Fzão é a força externa que está atuando para movimentar esse sistema. A força contrária vai ser a força elástica,
que é de resistência ao movimento. Força elástica. Ah, professor, o que a gente pode calcular daí? O que a gente pode calcular é exatamente essa força elástica. Então, a forma que nós temos, gente, é Fzão elástico, né? A força elástica da mola vai ser igual a K vezes X. Professor, o que seria esse X? O que seria esse X? Gente, esse X é exatamente o que eu disse para vocês no começo aqui da situação, é exatamente a deformação. Eu vou deformar essa mola. Eu vou esticar ela ou eu vou comprimi-la? Ah, professor, eu posso esticar para esse lado. Eu posso comprimir para o outro lado. Então, a deformação, o X, vai ser exatamente o tamanho, o quanto ele vai ser esticado. Pronto, olha lá, o Anderson participou. Exatamente. Professor, essa fórmula F igual a K vezes X é a fórmula chamada a fórmula da lei de Hooke. Lei de Hooke, cuidado aí, não é o Hooke lá da Marvel, né? O Hooke da Marvel é H-U-L-K, né? Se não me engano. Esse Hooke era um cientista, um físico, ele é Hooke, R-H-O, se R foi H-O-L-K, né? Aqui é H-O-O-K-E. Robert Hooke era um contemporâneo a Newton, enquanto que Newton definia a força como sendo um agente que muda o movimento, o estado de movimento. Ah, se o corpo está parado, atuando sobre o corpo, ele vai entrar em movimento. Se está em movimento, atua numa força contrária, ele vai entrar em repouso. Então, Newton dizia que força altera o estado de movimento. Já Hooke dizia, não, Newton, não tem nada a ver com o estado de movimento. Força tem a ver com deformação. Vem lá um carro, explode no muro, pá. O carro atuou uma força sobre o muro e se esbagatou todo. Então, Hooke dizia que força deforma. Então, olha aqui a deformação. Enquanto Newton dizia que força altera o estado de movimento. Então, gente, lei de Hooke cai muito no Enem. Ah, professor, o que é a lei de Hooke? Força é igual a K vezes X. Mas observe aqui, tem uma pequena observação nessa fórmula. Primeiro, se eu estiver esticando esse sistema, esse bloquinho, a força, para esse lado, a força é lá, olha lá, vamos dar nome aos bois, né? Vou estar esticando a força para o lado direito, esticando para o lado direito. A força elástica vai estar para que lado? Esquerdo ou direito? E aí, se eu tiver atuando a força Fzão para o lado direito, a força elástica vai estar para que lado? Para o lado esquerdo. Sempre contrário, porque é uma força do tipo resistência, sempre contrário ao movimento. Ah, professor, estiquei a força para o lado direito, a força elástica vai ser para o lado esquerdo, porque ela se opõe ao movimento, ela dificulta, é uma resistência. Ah, professor, estou sentindo uma dificuldade, é a mola. Agora esse X, eu esticando, esse Fzão, exercendo uma força para o lado direito, o X vai ser o tamanho, o quanto eu vou esticar essa mola, o tamanho. Esse X vai junto com F ou vai contrário ao F? Ou seja, o sentido dele vai para o mesmo lado de F ou vai para o lado de força elástica? E aí, o que vocês acham? O X vai para o lado direito também ou vai para o lado esquerdo? E aí, o que vocês acham? Então, gente, o Fzão indo para o lado direito, o X também vai junto, porque é a deformação em decorrência da força. Se eu esticar esse sistema, o X vem junto. Se eu comprimir esse sistema, o X vai junto. Tranquilo? Ah, professor, então o X sempre tem o mesmo sentido de F. O F tendo sentido oposto à força elástica, sempre vai ser contrário. Logo, o que eu posso concluir da força elástica e o X? Também são contrários. Então, a força elástica sempre vai ser contrária ao X. Logo, aqui eu tenho um sinal de menos. Um sinal de menos. Cai algumas vezes com o Enem. De propósito, eu vou colocar aí no próximo simulado. Pergunta: esse menos é somente para dizer o quê? Esse menos é somente para dizer que o X é oposto à força elástica. A força elástica está para um lado, o X está para o outro. O X está para um lado, a força elástica. Simples assim. Tranquilo? Vamos fazer uma questão, gente, para entender melhor. A questão seria a seguinte. A mesma situação, tranquilo? A mesma situação, eu vou dizer o seguinte. Sabendo que é atuado, esse Fzão aqui, é atuado uma força de 100 newtons, né? É atuado uma força de 100 newtons sobre o bloco. E
esse K aqui, o K vai ser igual a 200 newtons por metros. Observação. Pergunta, o aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso, vai copiar, anotar a descrição do que significa a legendazinha desse F, L, K e X. FL é o quê? Força elástica. Vou colocar aqui, ó, força elástica. Força elástica. Esse X, professor, o que é o X? É a deformação da mola, chamado também de elongação. Elongação. Ah, professor, ela foi elongada esticando ou ela foi elongada comprimida? Então, gente, o X é o tamanho, é o quanto ela está sendo deformada. E esse K, professor, o que significa esse K? Esse K é chamado de constante. Constante elástica. Constante elástica. Ou seja, é com relação ao material da mola, se a mola é mais rígida, se a mola é mais flexível, se a mola é de aço, se a mola é de ferro, se é de alumínio, se é de chumbo. Então, dependendo aqui do material, vai ser mais fácil. Ah, uma molazinha de plástico, igual lá às espirais do caderno. Ah, professor, é uma mola que tem resistência muito extrema, muito dura. Então, de ferro, qual vai ser essa constante elástica? Observação, as questões sempre dão o valor desse K. O valor desse K sempre é dado nas questões. Assim como a gravidade. G igual a 10 metros por segundo quadrado. Eles vão dar o valor dessa constante elástica. Alguém pode perguntar, professor, sempre vai ser um valor constante? Não, depende do material. Nesse caso aqui, o material dessa mola, a constante elástica, é 200 newtons por metro. Então, ele foi ver os valores. Sabendo que o Fzão é 100 newtons, e o K é 200 newtons, quer saber qual o valor de X. Simples assim, gente, não tem o que fazer. Então, vamos lá responder. Vou apagar aqui, olha, para a gente fazer a nossa continha. Vamos lá? Olha lá. Primeiro, tá, professor, eu sei que a força Fzão está para um lado, certo? O Fzão está para um lado, puxando para o outro lado, imediatamente aparece o quê? A força elástica. Força elástica. Tranquilo? Força elástica. Ah, professor, mas quem é o Fzão? A questão deu. O Fzão é igual a 100. 100 newtons. Vai ser igual a força elástica. Mas quem é a força elástica? Força elástica vai ser igual menos K vezes X. Alguém pode perguntar, professor, sempre eu tenho que colocar esse menos? Nem sempre. Para facilitar os cálculos, às vezes, você tira da questão para não se confundir. Mas esse menos vai servir só para dizer o sentido do X. Ah, professor, a força está para esse lado. Então, o X vai estar para o outro lado. Não, a força elástica está para esse lado. Então, o X está para o outro lado. E vice-versa. É somente para você saber o sentido do X com relação à força elástica. Muita atenção com relação à força elástica e não com relação à força externa. Tranquilo? Ah, professor, então vamos tirar esse X, já que vocês, esse menos, já que vocês entenderam o que é o menos, que significa somente para indicar o sentido da força com relação ao comprimento que ela está sendo deformada. Vamos substituir os valores agora. Quanto é K? K é quanto? K é 200. 200 vezes. Quem é X, professor? A questão que é exatamente o X. Qual é o tamanho? Qual é o comprimento, a deformação dessa mola? Ela foi esticada de quanto? Ela foi comprimida. Nesse caso aqui, ela está sendo esticada, né? Qual foi o tamanho? Então, vamos lá. 200 é o valor da constante elástica, que a questão sempre vai dar. Então, gente, o valor dessa constante, a questão sempre dá esse valor. Constante elástica. Nesse caso aqui, é 200 newtons por metro. Certo? A força externa, 100, constante elástica. Quer saber agora quem é o X? Tranquilo? Ah, professor, vezes X. Quem é X? X está aqui em interrogação, é exatamente o que ele quer. Se é o que ele quer, repete-se. Vai ser igual a 100. Tá lá, ó. Ah, professor, tá aqui, 200 multiplicando. Passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, X vai ser igual a 100 dividido por 200. X vai ser igual a quanto? 100,5. Ah, professor, corta aqui 0 por 0. 1 dividido por 2, 0,5. Quero saber, 0,5 o quê? Qual unidade? Então, vamos lá para as unidades.
Então, força, gente, sempre, força é dada em newtons. Não importa se é força peso, força normal, força de tração, força de contato. Tá aqui, ó. Força elástica é dada em newtons. Qualquer tipo de força sempre é dada em newtons. A constante elástica. Qual a unidade da constante elástica? Está aqui, ó. Constante elástica, newtons por metros. Newtons por metro. Porque vai ser exatamente a relação entre o tamanho e a força. A relação entre o tamanho, que é o x, e a força, que é newtons, vai me dar a unidade de K, newtons por metros. Ah, professor, o x vai ser o tamanho. Ele tem que ser dado em metros. Então tá aí, ó. Qual foi a deformação dessa mola? Ela tendo sido esticada com 100 newtons, sabendo que a constante elástica dela é de 200 newtons. Ah, professor, ela vai ser esticada de 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros. Ela vai ter sido deformada 50 centímetros. Então, gente, sinceramente, questão de força elástica, forças em molas. Basta saber que F é igual a K vezes X. Força elástica é igual a K vezes X. A força, a questão pode pedir, sempre em newtons. O X vai ser o tamanho dessa deformação e o K vai ser a constante elástica do material da mola. Tranquilo? Fizemos a primeira questão. Vamos fazer agora a segunda. Vou apagar aqui, enquanto copiam aqui, né? Vou apagar para fazer a segunda questão. Lembrando que essa é a lei de Hooke, Robert Hooke. Tranquilo? Vamos lá. Essa daqui foi a primeira questão. Fizemos aí para vocês. Vamos ver agora a segunda questão. Segunda questão. Exercício 2. Exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: sabendo que eu tenho lá no teto, ao teto, pendurado, fixado uma mola, certo? E na outra extremidade da mola é preso aí um bloquinho. Esse bloco, ele tem, na verdade, 6 quilogramas. 6 quilogramas. Pronto. Com isso, eu quero saber qual vai ser a força elástica. Olha aí, várias perguntas. Vou colocar em vermelho para destacar como uma pergunta, né? Ele quer saber qual vai ser a força elástica, qual vai ser a força elástica, certo? Ele quer saber qual vai ser o peso e ele quer saber qual vai ser o X. Pronto, essas são as perguntas. Para isso, ele dá uma informação aqui, ó, sabendo que o K, nessa situação aqui, vai ser de 100 newtons por metro. Certo? Pronto, tá aí a questão, simples. Então, vamos lá. Ó. Enquanto que no primeiro exemplo, a constante elástica é 200 newtons por metro, na segunda questão, essa constante K é 100. Ou seja, dá a ideia de que essa mola é um material menos resistente. Tranquilo? Esse daqui já é mais resistente. Esse daqui é mais flexível. Então, gente, eu quis colocar essa questão segunda aqui de propósito, para vocês verem que a constante elástica depende de cada questão. Mas, observação, a questão sempre vai dar a constante elástica. Tranquilo? Então, esse valor, a questão vai dar constante elástica. E a partir da constante elástica, ela pede para calcular ou o X, ou a força elástica, ou somente uma, tranquilo? Uma ou outra, ou ao mesmo tempo as duas. No caso aqui, ele quer calcular as duas. Tranquilo? Vou apagar aqui, ó, para a gente calcular. Primeira coisa. Ah, professor, vamos analisar todas as forças. Quais são as forças que estão acontecendo nesse bloco? Primeiro, vamos analisar seguindo a sequência. Força-peso, força normal, força de contato, força de tração. Ah, professor, a primeira força, força-peso, está aqui para baixo, ó, força-peso. E é exatamente o que ele quer que calcule, força-peso. Ah, professor, o peso desse bloco vai estar puxando para baixo, é uma força para baixo, certo? Por sua vez, do outro lado tem uma mola. Se tem uma mola, por definição, a mola são equipamentos de resistência, que dificulta, resiste ao movimento. O movimento tende a puxar para baixo. A mola vai puxar para onde? A força elástica está puxando para onde? Então, gente, por incrível que pareça, tem questões no Enem, e eu vou colocar questões no simulado, que é somente para você definir o sentido de movimento. Ah, professor, o peso está para um lado, a força elástica está para o outro. Peso para baixo, a elástica sempre para cima. Não, se eu estivesse puxando a mola do chão para cima, a força elástica está puxando para baixo. Então, analisar o sentido da força elástica.
Nessa situação está vertical. Na primeira questão, eu coloquei a situação horizontal. Tranquilo? Então, para cima aqui, vai dar a força elástica. Força elástica. Porque ela está resistindo, dificultando o movimento para baixo. O peso puxando para baixo, a força elástica puxando para cima. Então, vamos calcular. Logo no início, força-peso. Força-peso, qual é a forma de força-peso? Massa vezes gravidade. Ah, professor, quem é a força-peso? É exatamente o que ele quer. Repete-se. Massa. Quanto é a massa desse objeto? Desse bloco? 6, professor. 6 quilogramas. Observação. Se a massa tivesse em gramas, teria que transformar. Então, eu só posso trabalhar nessas fórmulas a massa em quilogramas. Ah, professor, se tivesse em gramas, teria que transformar. Então, lá, vezes G. Quanto é G? G, aproximadamente 9,8. Mas as questões, para facilitar os cálculos, sempre pede para adotar G como sendo igual a 10. Pronto, resolvi a minha questão. Peso nessa situação aí, o peso desse bloco vai ser de quanto? De 60 newtons. 60 newtons. Então, tem 60 newtons puxando para baixo. Se tem 60 newtons puxando para baixo, exatamente essa força para baixo vai ser a força que a mola vai sentir. Então, ela vai dificultar com 60 newtons para cima. Então, gente, sempre, o bloco está em equilíbrio, professor. Então, nesse caso aqui, o peso vai ser igual à força elástica. Certo? O peso vai ser igual à força elástica. Ah, professor, porque nessa situação aqui, nessa segunda questão, as duas forças que está sendo atuada aqui, é força-peso e força elástica. Então, elas se equilibram. O bloco nem vai descer, continuar descendo, e nem vai subir, nem vai ficar oscilando. Ele vai esticar, vai deformar o X e vai ficar parado. Quando eu soltar aqui esse pezinho, esse bloco, ele vai esticar o X. Esticou o X, fica parado. Ele não vai ficar oscilando. E nem tampouco não vai descer até o chão e continuar descendo indefinidamente. E nem tampouco vai subir. Então, se eles vão ficar, quando eu sou parado, vão ficar em equilíbrio, né? As forças resultantes se anulam, então fica em equilíbrio, né? Sem força resultante. Então, a primeira lei de Newton diz o quê? Ou fica parado, ou em movimento com velocidade constante. No caso aqui, eles vão ficar parados, né? Vão ficar parados. Ah, professor, eu já sei que a força elástica é igual ao peso. O peso é a força elástica, né? São iguais, são iguais. Já na primeira questão, o que era igual, olha lá, o que era igual à força elástica era o quê? A força externa. Então, gente, eu coloquei aqui de propósito essas duas relações iniciais, para que vocês entendam que, na maioria dos casos, na maioria das questões, a força elástica sempre vai ser igual a algum outro tipo de força. Alguém pode dizer, ah, professor, então a força elástica é igual sempre a... ela atua como se fosse a força normal, que não tem fórmula. A força normal sempre é igual a alguém? Não. A força normal é igual a alguém, não tem fórmula. Já que a força elástica tem fórmula. Como o Anderson disse, qual é o nome da fórmula? A lei de Hooke. F igual a K vezes X. Ela tem fórmula. Mas ela tendo fórmula, eu calculo ela separadamente e depois comparo com alguma outra força para equilibrar. Essa situação de igualdade é na situação de equilíbrio. Estão equilibradas. Aqui estão equilibrados o peso e a força elástica. Aqui estão equilibradas a força elástica e a força externa. Alguém pode dizer, professor, o senhor aqui inverteu, colocou peso igual a força elástica no final, já que o senhor colocou no começo força elástica igual a força externa. Interfere isso? Não, mesma coisa. Podia inverter aqui, tanto faz, né? P igual a F, F igual a P. Tranquilo? Então, lá, substituir. Ah, professor, se P é igual a 60, onde tem P eu coloco 60. Vai ser igual. Força elástica. Qual é a forma de força elástica? Está aqui, ó. Deixei aqui, ó. Lei de Hooke. Qual é a lei de Hooke? Lei de Hooke diz o quê? F igual a K vezes X. Força elástica igual a K vezes X. Ah, professor, eu tenho um K. Quanto é o K? O K está aqui. Enquanto que na primeira questão o K era 200, na segunda é 100. Vamos substituir. O peso é 60, vai ser igual. K, quanto é o K? 100. Observação. Por incrível que pareça, algumas questões do Enem, eles pedem unicamente para você estar atento às unidades. Então, vamos lá identificar. Força sempre é dado em newtons. Está aqui, ó. Força sempre dada em newtons. Não importa qual seja o tipo de força. O X vai ser o tamanho do quanto eu estiquei a mola. Sempre vai ser dado em metros.
E o K sempre vai ser dado em newtons por metros. Newtons por metro. Então, muitas vezes, o camarada vai lá fazer o Enem, vestibular, o que seja, concurso que for, e ele se esquece, então, como é a fórmula lá da lei de Hooke? F igual a K vezes X. Pelas unidades, ele já está dizendo aqui, ó, o K vai ser a força dividida pelo X. Tranquilo? O K vai ser a força dividida pelo X. E você, a partir da unidade, você relembra a fórmula. Vamos lá. Professor, o peso é 60. O K, estou substituindo aqui. Força elástica é 4K vezes X. O K é 100. Vezes X. Que é X? Está aqui, ó. X é interrogação. Repete-se. Logo está multiplicando, professor. Passa procurando o quê? Dividindo. 60 dividido por 100. 60 dividido por 100. X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 0,6. 0,6 o quê? Qual unidade? A unidade vai ser newtons? Não, professor. Newtons é força. A unidade vai ser newtons por metro? Não, professor. Newtons por metro identifica a constante elástica da mola. O X é o tamanho. Se é o tamanho, é dado em metros. Metros. Professor, se esse X tivesse dado em centímetros, em milímetros, tem que transformar para metros. Tranquilo? Professor, então eu encontrei aí, ó, o peso é 60 newtons e a força elástica e o X é igual a 0,60. Tranquilo? Professor, tinha que calcular aqui a força elástica. Vamos calcular a força elástica separadamente, né? Ó, força elástica separadamente. Qual é a fórmula de força elástica? Força elástica vai ser igual a K vezes X. Mas lembre lá do menos, somente para fazer a relação entre a força e esse X, que o X sempre vai ser oposto à força elástica. Professor, força elástica é o que eu quero. Repete-se. Força elástica, repete-se. Vai ser igual. Menos da forma, né? Ó, K, quanto é K? Acabei de apagar. Foi o K, era 100. 100 vezes X. Quanto é X? Encontrei o X, professor, 0,6. Força elástica vai ser igual a menos da forma 60 newtons. Alguém pode dizer, tá, professor, olha só que coincidência. Essa força elástica deu exatamente igual à força-peso, só mudou o sinal. Mas era exatamente o que a gente já previa quando a gente definiu essa relação. Que o peso tem que ser igual à força elástica, com uma observação. Iguais em sentidos opostos. Iguais os módulos, mas os sentidos são opostos. O peso para baixo, a força elástica assim. Por isso esse menos. Esse menos é para dizer que ele está oposto à força que está esticando essa mola. E aí, gente, tranquilo? Concluímos aqui força elástica. Ao longo das aulas, a gente vai ver mais força elástica nos exercícios. Mas vamos agora para a próxima questão. A próxima força. Próximo tipo de força. Próximo tipo de força. E aí, gente, alguma pergunta? Eu me preocupo que o pessoal não está respondendo, não está perguntando. Professor, estou com dúvida, o senhor poderia repetir novamente? Eu já até me acanhei, né? Não pergunto mais. Porque a gente pergunta, fica no vácuo e o nosso tempo aqui é pequeno, a gente tem limitado, né? Então, para não perder tempo, a gente vai. A gente só para quando o pessoal entende. Professor, só um instantinho, o senhor poderia repetir novamente aí, porque eu não entendi. Então, vamos lá. Sétimo caso. Sétimo caso. Sexto caso, força elástica. Forças que atuam em molas. Forças independentes de mola. Sétimo caso, sétimo tipo de força, força de atrito. Força de atrito. Professor, o que seria força de atrito? Então, vamos lá supor o seguinte, eu tenho um bloquinho, certo? Sobre uma mesa, sobre uma superfície horizontal, certo? Atuo, exerço, realizo uma força sobre esse bloco, essa caixa, esse tijolo, esse cubo, o que seja. Exerci a força, imediatamente, a força tem um caso, a força de contato, observe aí um Fzão, força de contato. Atuei uma força, imediatamente vai aparecer uma força aqui, ó. Essa força aqui. E essa força é chamada força de atrito. Fzinho minúsculo. Olha lá. Mais do que minúsculo. Fzinho de imprensa, né? Ó. Força de atrito. Enquanto que o Fzão, força de contato, está para um lado, força de atrito está para o outro lado. Então, somente por esse esquema, somente por essa representação, eu pergunto a vocês, a força de atrito é uma força de que tipo? É uma força de que natureza? Seria interessante alguém compartilhar aí, né? Ainda que não seja no microfone, por questão de se acanham, no chat.
A força de atrito seria uma força de que tipo? Tem alguma semelhança entre a força de atrito e a força elástica? Lembre aí que a força elástica sempre estava contrária. E por ela ser contrária ao movimento, ela era chamada de força o quê? Era um tipo de força de... E aí ninguém? Ah, rapaz, força de resistência. Então, forças de atrito também são de naturezas de resistências. Força de resistência. Ah, professor, por que são forças de resistência? Observação, dica aí. Questão de Enem, pode cair essa definição. O que são forças de resistência? Que se opõem, né, são contrárias ao movimento, que se opõem ao movimento. Então, gente, diga aí para o Enem. Pode cair definição. O que são forças de resistência? São forças que se opõem ao movimento, forças contrárias ao movimento. O movimento tende a ser para esse lado, a força de resistência está para o outro lado. Ah, professor, não é força de resistência de mola. É uma força de resistência, porque se opõe. Olha lá, Milena participou. Parabéns, Milena, parabéns. Então, a força de resistência sempre se opõe ao movimento. Ah, professor, mas é força de resistência de que tipo? De que natureza? De atrito ou de mola? Mola são forças elásticas, que ocorrem lá nas molas. Força de atrito vai ocorrer aqui entre o bloco e a superfície, certo? Entre o bloco, o objeto aqui, não. O objeto, entre o objeto e a superfície. Tranquilo? Ah, professor, a força de atrito ocorre entre o bloco e a superfície. Já a força elástica ocorre nas molas. Então, gente, finalizando aqui a aula. Existem dois tipos, por enquanto, até o momento que a gente estudou, 7º tipo de força, faltando só mais 2 para concluir. Existem, basicamente, até agora, 2 tipos de força de resistência. Forças elásticas ou forças de atrito. Forças elásticas ocorrem em molas. Forças de atrito ocorrem entre o contato do objeto, do bloco lá, e a superfície, tranquilo? Alguém pode perguntar, professor, eu já sei lá como calcular a força elástica. Força elástica, pela lei de Hooke, F igual a kbx. Tranquilo? A fórmula da força elástica. Mas agora, professor, a fórmula da força de atrito. Como é a fórmula da força de atrito? A fórmula da força de atrito é essa daqui, ó. Fzinho de imprensa, força de atrito, vai ser igual a mi, é uma letra grega, parecido um U ali, né? Seria como se fosse o respectivo, nosso equivalente letra M, certo? Então, é uma letra grega. Mi vezes N, Nzão de forma. Nzão de forma. Para lá, a fórmula força de atrito. Mi vezes N. O que é N? Alguém lembra o que é N aí? No início da aula, os primeiros minutos da aula, a gente fez uma recapitulação, não foi? Todos os tipos de força. Nzão é força o quê? Força normal. Força normal, ele não compartilhou lá. Parabéns, Júnior. Então, a força de atrito, ela depende da força normal. Quero ver agora, tirar um 10. Por que o atrito depende da normal? Por que o atrito depende da normal? Eu disse para vocês que força de atrito ocorre aonde? Em decorrência da resistência, lá, a rugosidade da superfície. E a normal? É uma força que tem relação com a superfície? E aí? Já dei a resposta, não foi? Era para responder, professor. O atrito tem relação com a normal, porque a normal são reações, é reação de superfície. Só existe normal se tiver superfície. Aqui tem superfície, então vai ter uma reação normal, em decorrência lá da sustentação da superfície, que sempre é oposto à superfície. Né? A superfície está embaixo, a normal está para cima. Então, se a normal é uma força de superfície, e o atrito são forças de resistência em decorrência da rugosidade da superfície, logo está explicado por que o atrito tem relação com a superfície. Porque o normal depende da superfície. E o atrito depende da superfície. Simples assim. Tranquilo? Então, a gente está aí a fórmula. Fórmula da força elástica. F igual a K vezes X. Fórmula da força de atrito. Mi é igual, F é igual a mi vezes N. O que é N? Força normal. Ninguém perguntou, e o que seria esse mi, professor? Esse mi, do mesmo jeito lá do K. O K é a constante elástica da mola, a constante de resistência da mola. Já esse mi aqui é o coeficiente
coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito da superfície. Ou seja, para indicar se a superfície é mais rugosa, mais lisa, mais polida. Exemplo, não, eu estou sobre a madeira, não, eu estou sobre o granito, não, eu estou sobre o vidro, eu estou sobre o gelo. Então, dependendo das superfícies, esse Mi vai variar. Tranquilo? Então, vamos lá fazer agora, professor, exercícios, questões. Então, tá lá, ó, questões. Então, as questões dizem o seguinte. Primeira questão, tem um bloquinho, vamos aproveitar já esse aqui, né? Ó. Tem um bloco, esse bloco, e esse bloco tem 20 quilogramas. 20 quilogramas. Tranquilo? É um bloco de 20 quilogramas. Aí eu quero saber, atuando sobre esse bloco uma força de 100 newtons, 100 newtons, eu quero que você calcule quem vai ser as forças que vão surgir aí. E aí, tranquilo? Só deu essa informação. Tem um bloco sobre uma superfície, é atuado sobre esse bloco uma força externa, uma força de contato de 100 newtons, e esse bloquinho tem a massa de 20 quilogramas. Bom, com essas informações, ele pede para calcular. Acabou-se. Para isso, está faltando o quê? O Mi. O Mi. Quanto é o Mi? O Mi, ele diz, Mi é igual a 0,5. Observação. De todas os dados que a gente viu até agora, o Mi é a informação, é o dado, como se fosse a grandeza, é a única que não tem unidade. Todas as grandezas têm unidade. Professor, força, a unidade é newtons. Professor, K, a unidade é newtons por metro. X, a unidade é metros. E esse coeficiente de atrito? Esse coeficiente de atrito não tem unidade. Porque ele é chamado de coeficiente, é como se fosse um número. Um número. Então, o número não tem unidade. Entendeu? Então, a única observação é que esses Mi, as questões sempre vão dar. Sabendo que o Mi é tanto, e esse Mi não tem unidade. Esse Mi aqui é da ordem de 0,5. 0,5 o quê, professor? Metros, newtons, quilograma, 0,5. Então, o número é um coeficiente. Tranquilo? Então, lá. Ah, professor, as informações já estão aí. Vamos lá calcular? Então, eu quero saber. Primeira coisa, quero saber a força-peso. Como é que eu calculo aí a força-peso? Então, vamos lá. Força-peso para baixo, o peso sempre atuando para baixo, como se fosse para o centro da Terra, né? Ó. Ah, professor, mas tem superfície. Então, a relação normal está para cima. Então, força-peso, vamos analisar todas as forças até aqui. Força-peso para baixo, força normal, força-peso, força normal, força de contato, a própria questão deu. Força de tração, tem? Não tem, professor? Não tem fio, não tem cabeço, não tem. Então, não tem força de tração. Ah, professor, logo depois, polias, não tem polias. Logo depois, força elástica, não tem mola. Então, a gente já pula para a força de atrito. Se a força motora, né, a que vai definir o movimento, está sendo atuado para esse lado, o atrito sempre vai estar contrário, como a Milena disse, se opondo, né, contrário ao movimento. Então, já representamos todas as forças. Força, peso, força normal, força externa e força de atrito. Agora, vamos calcular, professor. Como é que calcula o peso? O peso se calcula como? Peso é igual a massa vezes gravidade. Quem é o peso? O peso é o que eu quero saber, professor. Peso, repete. Massa é 20 vezes G, que é 10. O peso é quanto? O peso, 200 newtons. 200 newtons. Pergunta, se o peso é 200 newtons, o peso é igual a normal. Concorda que o peso é igual a normal? Nessa situação aqui, o peso é igual a normal. Ah, professor, se o peso é igual a normal, o peso é igual a 200 newtons, logo, a força normal também é igual a 200 newtons. Pronto, encontrei aí. Professor, já calculei força-peso, já calculei a força normal, que nesse caso são iguais, o peso é normal. Falta agora saber a força de atrito. Vamos lá? Como é que se calcula a força de atrito? Está aqui a forma. Força de atrito vai ser igual a Mi, coeficiente de atrito, vezes N. Vamos substituir os valores? Força de atrito. Quem é a força de atrito? É exatamente o que a questão quer. Ela quer saber qual é a força de atrito. Vou apagar aqui. Ó. Ela quer saber exatamente qual é essa força de atrito.
Tranquilo? Então, interrogação aí. Quer saber a força de atrito? Ah, professor, se eu quero saber força de atrito, repete-se. Força de atrito, repete-se. Vai ser igual. Mi. Quem é mi? Mi é quanto? 0,5. Simples assim, gente. Então, as questões, elas vão dar o coeficiente de atrito, a constante elástica da mola. Então, aquele casinho lá da força elástica, a questão vai dar. O mizinho aqui da força de atrito, a questão vai dar. Basta você identificar, saber quem é quem, para na hora de substituir na fórmula, você substituir de maneira correta. Tranquilo? Ah, professor, eu quero força de atrito. Substitui. Mi vezes N. Quem é Mi? A questão deu 0,5. Vezes N. Quem é N? N é quem? Ah, professor, encontrei aqui, ó. N são 200 newtons vezes 200. Fazendo aí essa continha, 0,5 vezes 200 dá quanto? Dá 100. 100 newtons. Pergunta. Alguém pode perguntar. Tá, professor, a força de atrito aqui vai ser exatamente igual à força motora. A força de contato 100 newtons aqui. Perceberam isso? Olha lá. Força motora, força de atrito. Força motora, força de contato, 100 newtons. Força de atrito, 100 newtons. Alguém poderia perguntar, vamos fazer agora de vocês, né? Fazer a vez de vocês. Vou fazer a pergunta, para vocês perguntarem. Gente, pergunta. Professor, sempre a força de atrito vai ser igual à força motora? Nem sempre. Nem sempre. Algumas vezes são iguais. Outras vezes vai ser o quê? Pode ser maior? A força de atrito pode ser maior do que a força motora? A força de contato? Sim ou não? Jamais, né, gente? Jamais. Seria uma situação surreal do camarada tocar num bloco e esse bloco começar a correr para o outro lado, saindo disparado para o outro lado. O máximo que acontece é você arrastar uma mesa e ela não sair do canto. É o que acontece na situação. Professor, eu estou arrastando a mesa, ela não sai. Por que não sai do canto? Porque se equilibraram. A força que eu estou exercendo é exatamente a força de resistência, a força que dificulta, a força que se opõe, a força de atrito. Então, no máximo, fica parado. Professor, quando eu colocar mais força, aí eu vou e consigo vencer esse atrito. Então, esse atrito, no máximo, ele é igual à força externa, a força de contato. E, em outros casos, em outras possibilidades, ela é menor. Quando é menor, a força vence a força de atrito. A força de contato, a força externa, vence a força de atrito. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a força de atrito foi exatamente igual à força de contato. E o que acontece? Quando as forças são iguais, as forças opostas são iguais, elas se equilibram. O carrinho se mantém em que estado? E aí, William? Cadê? Quem responde? William, Milena, quem mais? Quando as forças opostas se opondo, né? Elas se equilibram, são iguais, o bloquinho faz o quê? Ele sai para o lado direito? Sai para o lado esquerdo? Não sai para nenhum lado. O senhor acabou de dizer que se equilibram. Então, ele fica parado, em repouso. Então, se fica parado em repouso, esse coeficiente aqui é um coeficiente especial. É chamado coeficiente estático. Olha lá o Ezinho, estático. Então, gente, é uma observação importantíssima. Esse coeficiente, professor, estático, é a situação quando o bloco fica parado. Ele não anda. Ele nem vai andar para esse lado, jamais ele andaria para esse lado, porque a força de atrito jamais é maior do que a força de contato, e nem vai andar para esse outro lado, porque ele está em equilíbrio. Está em equilíbrio, ele vai estar parado, estático. Então, a força de atrito é igual à força de contato. Tranquilo? Aí agora cabe uma pergunta. Deveriam perguntar. Tá, professor, se tem um coeficiente de atrito estático, seria o caso, por acaso, tem um coeficiente de atrito o quê? Coeficiente de atrito dinâmico. Tem. Eu vou colocar aqui. Vamos supor agora que o coeficiente de atrito dinâmico seja. Coeficiente de atrito estático aqui, nesse caso, foi 0,5. 0,5. O coeficiente de atrito estático é 0,5. O coeficiente de atrito dinâmico vai ser maior ou menor? Vocês acham que o coeficiente de atrito dinâmico vai ser maior ou menor? E aí? Vou apagar aqui. E aí, ninguém? Mas, rapaz, cadê a participação? Chat. O coeficiente de atrito dinâmico, professor, vai ser maior ou menor do que o coeficiente de atrito estático. E aí, ninguém consegue ver? O coeficiente de atrito dinâmico, gente, vai ser menor. Vai ser menor.
certo? Vai ser menor. Então, vou copiar aqui, olha. Apaguei para a gente calcular agora o dinâmico, certo? Vou pegar essa informação que eu apaguei para a gente fazer agora o dinâmico e vou colocar aqui para vocês visualizarem. Nós encontramos que a força de atrito foi igual a 100 newtons. 100 newtons. E aí, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Igual a 100 newtons, certo? Mas pergunta, essa força de atrito é força de atrito de que tipo? Força de atrito estático, porque o bloquinho se manteve parado, tranquilo? Parado, estático, parabéns, menino. Então, vou apagar aqui, ó, estático, para a gente fazer agora o dinâmico. O dinâmico vai ser maior ou menor do que o estático, tá, professor? Se o estático é 0,5, o dinâmico, para andar, isso vai ter que vencer isso. A força externa tem que ser maior do que a força que dificulta. Se tem que ser esse menor, logo, o coeficiente dinâmico tem que ser menor. Vamos dizer que seja 0,4. Essas informações, gente, são as questões que dão. A questão da coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito dinâmico. Então, a única observação que a gente está fazendo aqui, alguém pode dizer, tá, professor, o senhor vem com uma história de fórmula de força de atrito. Eu achava que a fórmula da força de atrito era somente essa, força de atrito igual a μ vezes N. A única observação que a gente está falando aqui é que existem duas situações. A situação estática e a dinâmica. Então, tem que estar atento a esse coeficiente aqui. Esse coeficiente pode ser estático, já calculamos, e pode ser dinâmico. Vamos calcular agora. Então, gente, quem vai fazer o Enem? Quem vai fazer o vestibular é estar atento só sobre essa situação. O estático dificulta. Então, se está dificultando, vai estar em equilíbrio, parado, como se um cabo de guerra lá, brincando, puxando a corda, duas equipes, né? Ó, se está parado, é porque as duas equipes têm a mesma força. Ah, professor, essa venceu. Essa é maior. Se essa é maior, então essa é menor. Essa sendo menor, o atrito dinâmico vai ser sempre menor do que o atrito estático. Tranquilo? Vamos calcular agora o atrito dinâmico. Ah, professor, qual é a formulazinha? Força de atrito é igual a μ vezes N. μ vezes N. Observe que você, de maneira geral, pode generalizar a fórmula da força de atrito como sendo essa. F igual a μ vezes N. Tem que estar atento só para saber quando é a força estática ou quando é a força dinâmica. Força estática, o coeficiente é estático. Força dinâmica, o coeficiente é dinâmico. Tranquilo? Ah, professor, já calculamos o estático. Aqui, ó, foi 100. Vamos calcular agora o dinâmico. O estático foi 100 quando o coeficiente era 0,5. Agora o dinâmico vai ser quanto, professor? Aí eu tenho que usar o coeficiente dinâmico. Quanto é o coeficiente dinâmico? 0,5 ou 0,4? Tá, professor, 0,5 é estático. O dinâmico é 0,4. Porque tem que ser menor para ele ser vencido pela força de contato. Tranquilo? Vamos lá substituir. Quem é a força de atrito? Força de atrito é exatamente o que eu quero. Repete-se. Vai ser igual a μ. Quanto é o μ? O μ vai ser 0,5 ou 0,4? Professor, 0,5 é o estático. 0,4 é o dinâmico. Então, 0,4. Quanto é o μ dinâmico? 0,4. Vezes a normal. Quanto é a normal? A normal, eu tinha feito aqui, apaguei, não foi? A normal é igual ao peso. Se a massa é 20, 20 vezes 10 degradado dá 200. 200. Pronto, tá aí. Ah, professor, a força de atrito vai ser quanto? Multiplica aqui, ó. Corta 0, corta 0. 4 vezes 20, 80. 80 é o quê? Qual a unidade de força? Não importa se é força de molas, força elástica, força de atrito, força de contato, força de tração, sempre em newtons. Mas a pergunta, essa força agora é força o quê? Força dinâmica. Vou colocar em preto aqui, ó, para destacar. Força dinâmica. Então, concluímos, gente, a aula de hoje, mostrando para vocês que está aqui, ó. A força dinâmica vai ser maior. Força de atrito dinâmico vai ser menor, no caso, né? Menor do que a força de atrito estático. Destaquei aqui, força de atrito estático é 100, força de atrito dinâmico é 80. Por quê? Professor, o coeficiente de atrito estático é 0,5. Força de atrito estático, 100. Coeficiente de atrito dinâmico, 0,4. Força de atrito dinâmico, 80. E aí, gente, 9 horas, concluímos nossa aula sobre força elástica e força de atrito.
Ambas são forças de resistência. De resistência porque se opõem, como Milena bem disse lá, se opõem, se dificulta, né? São contrárias ao movimento. Ei, gente, é isso aí. Parabéns pelas atividades. Qualquer pergunta, coloque no chat, deixa a sua perguntinha, que a gente responde. Já que vocês se acanham de fazer a pergunta aqui, o professor sempre está lembrando, faça a pergunta, gente, é para vocês. Perguntem, tirem dúvidas. Então, basicamente, hoje foi um assunto muito simples, né? Ó, forças de resistência, atrito e elástico. Tranquilo? Ei, gente, parabéns, boa sorte, bons estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, Milena, William, Valeuzão. Até mais, professora Camélia. Tchau, tchau.